Olá, essa é a aula bônus sobre timidez. Essa é uma aulinha que toca no meu coração, porque o meu filho, ele tem traços de timidez. Lembrando aqui, eu acabei de falar traços de timidez. Não estou rotulando ele como uma criança tímida, porque a timidez, ela é uma característica e não um estado. E rotular não é uma coisa muito saudável, por assim dizer. Os rótulos, como eu li em algum livro, que depois eu vou colocar para vocês o autor, eles são profecias autorrealizáveis. O que significa que, se um pai fala, a criança ela acha que é verdade absoluta. Porque quem apresenta o mundo para a criança são os pais. Então, se você fala assim, porque o meu filho é tímido, então por mais que ele enfrente a timidez, ou eu possa enfrentar a timidez dele, ele não vai fazer isso, porque ele já tem o rótulo de tímido. Então ele não quer contrariar, né? Contrariar e agir como se os pais estivessem errados. Mas vamos direto ao ponto. A timidez hoje em dia está muito mais presente do que antigamente. E por quê? Principalmente porque as nossas famílias elas estão cada vez menores e mais individualizadas. Então nossas crianças têm menos contato com outras crianças cada vez mais. Eu lembro que eu não sou tão velha assim. Eu acabei de entrar na fase adulta, né, praticamente. E eu lembro da minha infância, que a minha infância eu ia pro interior com a minha mãe, tinha muitos primos. Eu brincava na rua, brincava muito de bete, de três cortes, esconde-esconde. E hoje em dia a gente não vê as crianças fazendo isso. O mundo está muito mais perigoso do que era antigamente. E as crianças estão se isolando cada vez mais. Então, a criança, ela acaba desenvolvendo um traço de timidez, né? É porque é o desconhecido. Nós somos seres humanos, os seres humanos têm medo do desconhecido. E a partir de uns 5 anos que começa a desenvolver uma maturidade um pouquinho mais cognitiva, né? Desenvolver a linguagem, começa a ter vergonha também, além da timidez, né? E sem contar de tudo isso, para piorar tudo isso, estamos em pandemia. Então, além de já sermos isolados, estamos nos isolando cada vez mais. E muitas crianças ficaram até sem ir para a escolinha, né? As escolas fecharam, as creches fecharam. Então, outro motivo pelo qual a timidez está muito presente. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. Até 3 ou 4 anos de idade, é extremamente esperado que a criança brinque sozinha e que ela não brinque com outras crianças, e tudo bem. Tem crianças que vão sim se desenvolver essa parte, né, de brincar com outras crianças um pouco antes, e tudo bem, né? Tem o intervalo em que é normal a criança desenvolver a brincadeira com outras crianças. Então, varia de 3 a 4 anos, né? A criança começa a brincar com outras crianças. E antes disso, a criança observa muito, se diverte muito, só vendo a outra criança brincar também. E os pais são os companheiros da criança. Então a criança ela brinca sozinha e com os pais, mas com outras crianças não. Até mais ou menos uns 4 anos de idade. Mas tá, então Isa, meu filho tem 4 anos de idade e ainda tem muito traço de timidez e não tem coragem de brincar com outras crianças. O que eu faço? Então, o primeiro passo é você entender que você é o adulto da situação. Você tem as ferramentas para lidar com isso. Você sabe lidar com isso. Então, o que você tem que fazer? Primeiro passo de todos, você vai intermediar isso. Como assim? Por exemplo, cheguei no parquinho com meu filho e ele tá com vergonha. Então, você vai lá e fala, oi, para uma criança qualquer, né? Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Aí a criança vai responder. Aí você apresenta o seu filho também. Olha, meu filho é esse. E você vai intermediar. Você gosta de brincar aqui no parquinho? Gosto, tudo bem. Então, que tal vocês dois brincarem de pega-pega ou esconde-esconde? Lembrando que é você intermediar e incentivar, falar que tá tudo bem, estar lá perto da criança, mas nunca forçar. Você forçar uma criança que tem naturalmente traços de timidez, nossa, isso vai causar uma insegurança muito grande na criança, porque a criança, ela vê segurança nos pais. E se o pai, que era para proteger ela, joga ela para os tubarões, né, para algo que incomoda e dificulta muito a criança, que é muito difícil para a criança, então a criança fica muito insegura. E pode até desenvolver um trauma de sair para o parquinho, para algum outro lugar. Então, assim, pra gente é uma coisa pouca, né? Mas pra criança, às vezes, é uma coisa muito grande.
Então, sempre que você puder, faça um exercício de empatia, que é pensar pelo lado da criança. O que a criança sente com isso, né? Sente por isso. E por mais que você ache pouco, né, e pequenos motivos, mas para a criança é grande e pode sim desenvolver um trauma. Então, o que acontece na infância não fica somente na infância. Vamos estudar cada vez mais para conseguir criar o nosso filho para ser um adulto o menos traumatizado possível. Lembrando que nós não somos perfeitas e a perfeição não seria saudável para nossa criança também.